Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, está começando o Saema Podcast, o seu canal de informação. Acompanhe nas plataformas YouTube e o Spotify. E agora no Spotify nós estamos em vídeo também. A água é um elemento curativo por excelência e para compreender a importância da água sobre o corpo humano, basta lembrar que o corpo humano contém aproximadamente 2/3 de seu peso constituído de elemento líquido. Para a entrevista de hoje, vamos conversar com o fisioterapeuta José Rogério Zero. Ele é formado pelo NASP Campus São Paulo, especialista em hidroterapia e tratamentos naturais. Ele é coordenador do setor de fisioterapia do SPA Cevisa em Engenheiro Coelho desde 2011. E a pauta de hoje é tratamentos hidroterapêuticos. Zero, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui. Eu queria, eu já falei um pouquinho sobre você, mas eu queria que você contasse pra gente a sua trajetória, por que você decidiu se especializar na hidroterapia e fazer tratamentos naturais, né? Então, conta pra gente um pouquinho sobre você. É um prazer estar aqui, Ana Manuela, e para mim, a parte de água, tratamentos, foi um desafio, né? Na faculdade, quando eu fui fazer a faculdade de fisioterapia, tinha essa matéria, esse conteúdo, e era algo que era um trauma para mim de infância, porque, como muitas pessoas, né, já teve aquele episódio de se afogar, e ali, então, eu tinha um trauma de água, piscina, e na faculdade que eu fui abrindo isso e acabei amando esse conteúdo, tanto que eu me especializei. Então, hoje a gente trabalha já há mais de 15 anos na área de hidroterapia, tratamentos naturais. Então, utilizando os recursos da água, então, como meio terapêutico, né? Então, a água hoje, a piscina, para mim é minha fonte de juventude, né? Toda manhã eu faço a minha caminhada na piscina com os pacientes, tenho os atendimentos. Então, para mim é um prazer, tanto a aplicação da água na parte externa como da interna também, né? A gente precisa disso. Legal, que bacana, né? Esse encontro que você teve com a água. Muitas pessoas, talvez que está nos ouvindo aqui, hoje o Saema Podcast também teve algum tipo de trauma, né, com água. Eu também tive, mas eu amo água. Porém, eu nado até onde dá onde eu consigo sentir meus pés. Sim. Se eu não sinto meus pés, eu tenho realmente, um certo medo, né? Mas é importante a gente aprender hoje, né, como a gente pode utilizar a água a nosso favor. E que legal que você fez da sua dificuldade, do seu medo, algo bom para ajudar tanto você como outras pessoas também, né? Com certeza, né? Hoje é o nosso meio de ajudar. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como usar a água tanto na parte da ingestão, que é muito comum, saber como tomar a água também, que as pessoas muitas vezes não sabem, e a parte, então, também na parte externa. Muito bem. Ô Zero, fala pra gente o que é o tratamento natural de hidroterapia e quais são os benefícios desse tratamento? Isso, hidroterapia, então, com essa própria palavra, né? Então, é a terapia usando dos recursos da água. Então, das suas diferentes formas. Como você bem falou, o nosso corpo é formado basicamente de água, né? Então, em torno de 80% do nosso corpo tem água. As células neurológicas, por exemplo, têm 93% de água. As células sanguíneas têm água. E na nossa coluna também, que é uma área que eu trabalho também, atendo na fisioterapia, né? Muitos pacientes com problemas de coluna. E os discos intervertebrais, que separam uma vértebra e outra da coluna, ele tem água também. Então, é em torno de 85% de água, a composição dele, o restante é um material gelatinoso. Então, se a pessoa não tiver uma boa hidratação, né, falando primeiramente da ingestão, então isso já é uma hidroterapia. Você usa a água para você hidratar as células do seu organismo. Então, você precisa de água para estar se hidratando. Num período, por exemplo, de 24 horas, isso sem falar de exercício físico, sem você estar fazendo nada. Você perde em torno de 2,5 litros de água, através das suas necessidades fisiológicas, né? Então, na parte ali da urina, das fezes.
Então, a sua pele, né, que é o maior órgão do nosso corpo, ele está ali também fazendo o processo do metabolismo dele. Então, ele está suando, você está transpirando, está trocando ali e eliminando água. Na troca gasosa, a respiração, né? Então, nesse processo da respiração, você também elimina água. Então, nesse período de 24 horas, eu perco 2,5 litros. Então, quando eu falo de ingestão, eu preciso tomar pelo menos, como se diz, né, 8 copos ao dia. 8 copos, ou seja, 2 litros de águas ao dia é uma média. Aí cada pessoa pode saber, mas e no meu corpo, né, minha composição corpórea, quanto será que eu precisaria? Então você pode fazer uma matemática, né? Você pega o seu peso em quilogramas e multiplica por 0,033. Então vai dar a quantidade em ml que seu corpo necessita. Então algumas pessoas precisam 2 litros, outros 2,5 litros, 2 litros e 200, vai variar de pessoa para pessoa, mas a média é 8 copos ao dia. E aí, como eu falei, né, aqueles que estão também vendo na parte de vídeo, como tomar a água, né? Não é simplesmente eu tomar os 2 litros. Você, porque eu fiquei curiosa, né? Você falou assim, tem pessoas que não sabem tomar água, como não assim? Sabem tomar água. E até assim mesmo, como a gente fala, né? Então, não vou falar das propriedades da água em si, mas o tomar a água é pequenos goles, né, você sentir essa água descendo aqui pela sua garganta, então é de pequenos goles. Por que pequenos goles? Tem pessoas que viram lá todo um copo de uma vez. O que gera isso? Gera uma pressão. Então, com a ação da gravidade, tem a pressão também do volume de água que você ingere de uma vez. E então, ele vai por toda a tubulação, ele vai chegar e vai direto lá para sua bexiga. Olha, dali 10 minutinhos, você tem vontade de ir no banheiro. Daí, você vai lá fazer seu xixi. Aí, você fala, nossa, o médico falou que se saísse um xixi clarinho, né, uma cor bem clarinha, quase que transparente, é o ideal, que meu corpo está bem hidratado. Então, se você fez dessa maneira essa ingestão, automaticamente sua urina vai sair clarinha, quase que transparente. Então, isso é um falso resultado, porque com essa pressão que você gerou, a água saiu toda e você não teve tempo das suas células, elas absorverem essa água e alimentar todo o seu organismo. Então, você, na verdade, você tomou os 2 litros de água, só que num volume muito rápido, e esses 2 litros, na verdade, você não hidratou-se, né? Você não está bem hidratado. Nossa, essa informação é realmente muito relevante. Então para você que está nos acompanhando hoje aqui no Saema Podcast, nós estamos conversando com o fisioterapeuta José Rogério Zero. Ele é formado pelo NASP Campus SP e hoje ele é coordenador do setor de fisioterapia do Spa Cevisa, ali na cidade de Engenheiro Coelho. E nós estamos falando sobre os tratamentos hidroterapêuticos e principalmente, né, utilizando a água. E Zero, fala pra gente sobre a substância água, né? Qual que é a importância que a gente tem que dar sobre ela? Porque, como você comentou, né? As pessoas às vezes tomam água de uma forma errônea, né? Às vezes não toma água, não sabe a quantidade de água para tomar. E nós sabemos que a água ela é um grande remédio. Fala um pouquinho mais, abrange para nós essa importância de nós não apenas tomarmos a água, mas também usarmos ela como um tratamento. Isso, a água, então, é o alimento do nosso corpo, né? Nós precisamos dela todos os dias e nessa quantidade que a gente falou e tomado da forma adequada. Esse é o primeiro passo. Então, essa água, quando ela é tomada da forma adequada, ela vai hidratar, ou seja, ela vai ser... por exemplo, nas células sanguíneas, que tem 93% de água. Se eu não tenho o hábito de tomar água, esse sangue ele vai ficar o quê? Um pouquinho mais denso. Ele vai ficando mais denso, então ele pode acumular as impurezas nas paredes dos vasos e gerar futuramente uma aterosclerose, problemas sérios na saúde cardiovascular. Então, as células neurológicas, ela também tem água, então em torno de 80% a 85% de água. Se eu não tenho o hábito de tomar água, essas células elas podem estar se desidratando, e daí eu tenho o quê? Uma falta de memória, de concentração. Então isso pode afetar até mesmo o meu dia a dia, né? Me dá dor de cabeça, me dá enxaqueca, pelas tensões musculares e também pela falta de água. Muitas vezes a dor de cabeça é um reflexo que você não está com o corpo, com as células bem hidratadas. E aí o organismo ele reage com um sinal de dor, né? Ele vai te dizer, a coluna. Então muitas vezes o problema de coluna não é só por causa da má postura, também ela vai desidratando esses disquinhos pela falta de água que você não
toma adequadamente, e aí ele vai diminuindo o espaço entre uma vértebra e outra. E com isso ele pode gerar ali uma hérnia de disco, pode você ter uma vértebra rodada, então você pode ter várias complicações, por exemplo, de coluna. Então a água ela é muito importante, né? E as pessoas ficam preocupadas, né? Como que eu faço para tomar? Eu posso tomar água de torneira? E eu posso falar que sim, até. Então, se você não tem a água ali, um filtro, hoje, né? A gente e até recomenda, né? Um filtro com carvão ativado, que ele é muito bom, né? Para essa parte de purificação da água. Mas se eu não tenho, a água própria da torneira já é bem porque o município ele tem que se preocupar em levar uma água que é canalizada, que chegue até a torneira da casa aí do seu morador, e ele não pode gerar o quê? Uma contaminação em massa, né, na sua cidade. Então eles têm tem que ter uma rede de tratamento dessa água adequada para chegar na casa do seu morador ali na sua cidade, e que ele não tenha assim uma contaminação muito grande, né? Então essa deve ser uma preocupação realmente do município, né? Sim. Então quando eu falo, se ela não tem água natural, não tem um filtro, a água da torneira já serve. O importante é hidratar. Tomar. Você sabe que você falou uma coisa tão legal, que é em relação às doenças, né? Dor de cabeça, dores nas costas. Lá em casa, às vezes minha filha reclama de dor de cabeça, né? Aí eu falo assim, vai beber água. Vai beber água. Minha esposa também tá com dor de cabeça, vai beber água. Porque realmente a gente tem esse entendimento, né? De que o organismo está pedindo água, justamente. Né? Então esse é o primeiro remédio que vai se dar, né? Então em todo o tempo. Assim, depois vamos ver, se não resolveu, tomou água, passou o tempo, né? Então a gente vai para outros procedimentos. E tem que tanto, né, usar o benefício da água, tanto ingerindo, mas também externo, né, Zero? E logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre as terapias, né? E qual que é o papel que a água desempenha no corpo humano? Sim, no corpo esse é o fator principal, né? É a hidratação, é o alimentar de todas as células, é poder ter o nutriente, ou seja, o material que ela vai poder fazer os metabolismos, né? Então o metabolismo necessita da molécula água, né? Até mesmo na respiração, ela precisa da molécula água para poder fazer todo o trabalho respiratório, por exemplo, né? Então nós precisamos de água para ela realmente fazer o seu papel. E recompondo aquilo que eu falei no início, a gente perde 2,5 litros. Então eu tenho que hidratar. E na matemática, se você pensar, calma aí, você falou que eu perco 2,5 litros, eu tenho que tomar 8 copos, ou seja, 2 litros de águas ao dia, tá faltando meio litro. De onde vem esse outro meio litro? Aí vem dos alimentos saudáveis que você come, as frutas, nas verduras, elas vão trazer com ela também água junto, né? Então por isso que você tem essa outra proporção no seu próprio alimento. Ô Zero, e no caso de suco e chá, entra dentro dessa conta dos 8 copos ou não? É fora a parte? Não, isso sempre à parte, né? Então, se eu tomo um suco, se eu tomo um chá, um médico me recomendou para mim tomar um chá, por exemplo, calmante, um chá diurético. O chá, você vai tomar ali o litro dele normalmente durante o dia. Mas ele não vai substituir a água. A água, ela deve ser tomada in natura, né? A própria água, ela é muito importante para o processo de hidratação, né? Então, os outros tipos de líquidos, eles podem ser até tomados com as suas moderações, porém, ele não substitui você tomar os 2 litros de águas ao dia. Muito bem. Então, hoje, para você que está nos acompanhando aqui no Saema Podcast, nós estamos conversando com o fisioterapeuta José Rogério Zero, e nós estamos falando sobre tratamentos hidroterapêuticos em relação à água, né, a hidroterapia, e quais são os benefícios que tem aqui para a nossa saúde. Zero, em quais estágios da água a hidroterapia é utilizada? Isso, aí agora nós podemos usar a água como tratamento nas suas 3 formas. Na forma líquida, como eu já coloquei aqui, falei um pouco mais na parte de ingestão. Nós já vamos falar um pouquinho mais agora de tratamentos externos, na parte externa, como banhos, né? Então, como hidroterapia propriamente dita. Aí eu tenho ela, por exemplo, líquida ainda em uma piscina,
né? Então ali eu vou ter propriedades físicas dessa água dentro de uma piscina, que eu tenho ali uma força diferente da gravidade, que é uma força de empuxo, força de pressão hidrostática, que eu ajudo então numa drenagem, numa melhora vascular, circulação. Então diminui o peso nas articulações. Aí tem pessoas que fora da água não conseguem fazer tais movimentos, exercícios. Quando ela entra no meio líquido, a piscina, ou seja, a água, ela proporciona essa liberação articular, ela consegue caminhar, andar. Às vezes ela tem dificuldade fora, como por exemplo um cadeirante, que teve paralisia cerebral. Essa pessoa dentro do meio líquido, ele se solta, ele tem mais movimentos, ele movimenta as suas pernas, ele consegue fazer coisas que fora ele não consegue pela gravidade. Então a água na forma líquida, ela tem esses benefícios até mesmo em uma piscina. Depois a gente tem a água na sua forma sólida, né? Então, por exemplo, aqui uma bolsa de gelo, que é muito comum, né? Então, o gelo em si, em casa eu posso fazer. O gelo também, ele, das minhas forminhas, aqui, pode pegar. Zero. Ó, então, aí é uma simulação, né? Vocês. Bolsinha de gel, que o gelo, então, ele é terapêutico, né? Em casa eu posso pego alguns cubinhos de gelo da geladeira, né, que às vezes eu não tenho a bolsa de gelo. Sim. Aí eu posso jogar ele numa toalhinha de algodão, né? Eu vou dobrar essa toalhinha de algodão e vou quebrar ele, né? Eu vou macerar, para quê? Daí ele vai se moldar melhor em uma articulação, né? Então em casa eu posso usar o gelo nessa forma. Então para que eu uso o gelo? Para a questão de dores, aquela pancada que eu tive nas primeiras 24 horas, eu devo usar bolsas de gelo ou esse gelo in natura, envolvido sempre num pano, nunca direto na pele, sempre envolvido numa toalhinha, nas minhas articulações onde tá com dor, tô com dor aqui de bursite no ombro, tô com dor no joelho. Então você coloca essa bolsa. Seria as dores musculares? Dores musculares, ou quando tem algum impacto, de pancada geralmente. Aquelas primeiras 24 horas que inchou, tá edemaciando. Então para mim evitar lesões secundárias, para aumentar as lesões, eu uso o gelo, que daí ele é o primeiro tratamento primário que eu vou estar utilizando, né? Certo. Então o gelo eu uso ali por 15 minutos, né? Essa bolsinha nessa articulação que está ali edemaciada, que está dolorida. Ele também vai acabar sendo o efeito anestésico, ele vai tirar essa dor, e ele também é o efeito analgésico, né? Anti-inflamatório, que é a propriedade física do gelo. Então, 2 a 3 vezes ao dia, então eu vou estar utilizando essa bolsinha para aliviar essa dor, né? Uma dor de cabeça, uma enxaqueca também, eu posso pôr a bolsinha de gelo no ponto da dor, né? Se é na região frontal, se é na nuca, eu coloco essa bolsinha de gelo 15 minutinhos. E aí eu posso usar também a água na sua forma de vapor, né? Que eu te trouxe um exemplo aqui, um sachêzinho de orégano, né? Aqui eu tenho orégano, aqui eu tenho outro que é camomila, cavalinha, calêndula, vou falar dela depois. Mas o orégano, ele é adstringente e desobstruente. Então nessa época agora que vai entrando aí, chegando no inverno, período do outono, que a gente tem muitos o quê? Problemas respiratórios, né? Você tem sinusite, você tem rinite. E aí eu posso fazer o quê? Uma vaporização caseira. Então eu fervo 1 litro de água, 2 colheres de tempero do orégano, esse de tempero mesmo, que coloca lá na massa da pizza, etc. Você faz o chá do orégano, você coloca numa bacia, depois que ganhou fervura, e aí você cobre a cabeça com um lençol, joga um lençol por cima, e aí você fica inalando aquele vapor por 15 minutos. Ou seja, você está fazendo uma vaporização, e aí tem as propriedades físicas e terapêuticas do orégano, que vai ajudar a limpar os seios nasais, os seios faciais, que são pequenos buraquinhos que tem na parte óssea dos músculos da face. E ali, então, eles às vezes ficam acumulados secreções. Então, essa inalação, ela ajuda a desobstruir, a limpar, e aí a pessoa, durante essa sessão, ela vai querer, assim, colocar para fora, né, aquela secreção, ela então faz ali. Terminando, ela molha uma toalhinha em água fria e fecha os poros, né, passa no rosto, fechando os poros. Então então você vê que eu posso usar a água nos seus 3 diferentes estados, né? O líquido, sólido e gasoso. E com coisas que a gente tem dentro de casa, né, Zero? Não precisa ir até a farmácia para poder
comprar algum Justo. medicamento, né, para melhorar algum estado aí que você está sofrendo, né? Você pode pegar elementos que você tem dentro da sua própria casa e trazer para sua realidade, né? Correto. Então isso que é bacana, né? Então você que está nos acompanhando hoje aqui no Saema Podcast, preste atenção nessas dicas, né, dos tratamentos naturais que você pode estar fazendo com a água. E lembre-se sempre de beber água. Então aqui o Zero deu a dica de nós tomarmos pelo menos 8 copos de água por dia. E Zero, fala pra gente quais são os tratamentos e para quais doenças eles podem ser utilizadas. Tá, então vamos começar aqui. Então, a hidroterapia, quando a gente pensa só em piscina, né? A hidroterapia lá na piscina, tem aula de hidroginástica com educador físico ou a terapia com o profissional, né? Então, o fisioterapeuta. Então, dentro lá da água, então, assim, a gente tem várias técnicas que a gente consegue utilizar. Como eu falei, né? Primeiramente, um PC, né? Uma criança que teve paralisia cerebral, um adulto mesmo. E aí ela precisa se reabilitar. Ou aquele que teve traumas, que teve cirurgias. Então, assim, de joelho, de coluna. Então, nós temos essa progressão de reabilitá-lo um pouco mais rápido quando a gente vai para a piscina. E a gente tem esses resultados muito positivos. Então, na piscina em si já tem ali os seus benefícios, né? Então, lá tem técnica chamada Watsu, por exemplo, que é uma técnica em flutuação, que você flutua e promove um relaxamento para pacientes que têm muita tensão, muito estresse. Você tem essa técnica. Você tem outras técnicas, por exemplo, o Halo-Wiki. A Halo-Wiki são técnicas que são 11 passos para você introduzir uma pessoa no meio líquido. Desde uma pessoa que tem limitação, que tem medo, a gente então tem todo o passo a passo para ela então se adequar e conseguir conviver com a água e vendo que a água traz benefícios para ela, né? Bad Ragaz é uma outra técnica de piscina que usa então com flutuadores, né? Então a gente pode usar o espaguete, flutuadores de mão, vários objetos que vai ajudar a você ganhar uma força muscular usando então esses flutuadores, que são exercícios então das técnicas do Bad Ragaz, entre outras. Agora, a hidroterapia eu posso não pensar só na piscina, eu posso pensar, por exemplo, eu trabalho num spa. E ali o Spa Cevisa, ele é o maior da América Latina, né? E tá aqui perto aqui de Araras. Sim. Ele está aqui em Engenheiro Coelho. Eles, em questões de tratamento, são mais de 30 tratamentos à base de água. Nossa, com que exceção bacana, da piscina. Então você tem lá, por exemplo, uma ducha Vichy, que veio da França. Então são vários chuveirinhos colocados sobre uma haste, a pessoa deita num colchão e ela recebe várias chuveiras com Já água estou me quente imaginando lá. para promover, né, num pacote de relax, pessoa que quer relaxar. Então ele traz um relaxamento muito grande para a musculatura, ativa a circulação, tira toxinas do organismo. Então lá tem um tanque de flutuação, por exemplo, que é o de privação sensorial, que ele simula o Mar Morto. Então é um tanque lá de mais de 5.000 litros de água e ele tem 450 quilos de sal de Epsom. Nossa. Esse sal de Epsom, que ele é um sal terapêutico também, ele é colocado, né, nesse tanque e aí ele promove o efeito de você não afundar, você flutua, né? Então, sem nenhum acessório, você entra, você flutua nele. Então, ele tem todo um espaço, a acústica para a pessoa que relaxa num tanque desse, por exemplo, ela recupera 4 horas de sono perdido, né? Ele dá esse efeito terapêutico muito importante. Então, banho de assento, né? Então, isso você vê mais em spa. Às vezes, em casa é um pouquinho mais difícil de se ter. Mas se tem vários tratamentos. Ducha escocesa, né? Então, tratamentos que Kellogg, ele inventou, um grande médico, né? Lá de Battle Creek, ele inventou vários tratamentos à base de água, né? Então, assim, foi a coisa raiz, assim, vem dele, né? Esses tratamentos, banho de assento, ducha escocesa. E ele usou muito na época da pandemia lá do H1N1, naquela época, em 1919. Então, ele conseguiu tratar muitos casos, evitando que as pessoas caminhassem para uma pneumonia, por exemplo. Olha só. Então, ele tratava com as compressas aquecedoras, que é as compressas de Kellogg, né? Que é bolsa quente sobre o tórax. E a pessoa deixa ali por 30 minutos, né? Depois ela toma um banho gelado, um banho frio. Então, algumas coisas assim que tem dentro da hidroterapia são muitos tratamentos. Mas eu posso fazer em casa. E aí, isso que eu ia perguntar para você, na né? minha casa. Tem como a gente fazer algum tratamento desses na nossa casa, né? Sem
né, sem ter que ir num lugar, spa, no tal. spa ou num profissional para fazer isso? Sim, na sua casa agora algumas dicas, hein? Não perca. A primeira dica, o seu chuveiro é a sua hidroterapia, tá? No seu chuveiro você tem ali 2 tratamentos importantes. Primeiro é para aumentar o sistema imunológico, para aumentar a sua imunidade e também ele promove um efeito protetivo para evitar você ter a paralisia facial de Bell, Olha que é só. muito comum de acontecer, que é aquele que a boca entorta, né? Os músculos têm contrações voluntárias da face. Quando? Quando eu tomei meu banho quente, isso é bom, né? O banho Sim. quente, o banho morno, todo mundo gosta, porque a água quente, ela relaxa, ela tira a tensão do corpo, do dia. Então, no final do dia, chega em casa, toma um banho gostoso ali, morninho, sem problema. Só que para ter o efeito de aumentar a imunidade e te proteger, você tem que tomar uma ducha fria, de 20 a 30 segundos, né? Então, você toma ali a sua ducha, 20 a 30 segundos, Tomou no final do banho. normal, aí no finalzinho do banho, aí toma a ducha fria. Então não precisa virar a chavinha lá pro frio. Você pode, Sim. no próprio registro, você aumenta toda a pressão da água, então ela vai cair numa temperatura mais fria. Então ali de 20 a 30 segundos, você fechou os poros, então te protegeu. Por quê? Se o corpo está quente, os nossos poros, a nossa pele está aberta. Então tem vários agentes infecciosos espalhados pelo ar, Sim. né, que são invisíveis aos nossos olhos. Então eles podem penetrar facilmente, te dar uma infecção de garganta ali, uma gripe, um resfriado. Então o ideal é, final de um banho, ducha fria. Então ela fecha os poros, aumenta o sistema imunológico e te protege. Porque a paralisia facial de Bell é quando eu saí de um ambiente quente, tomei o banho quente e recebi uma corrente de ar fria. Então é um mito que a água fria causa problema. E a verdade é que o ar frio gera grandes problemas na nossa saúde, tá? Então esse é um tratamento. E outro tratamento que eu posso fazer no meu chuveiro é para tratar estresse, depressão Nossa, e olha ansiedade, né? Você que tem depressão, ansiedade, vai fazer de dia, não faça à noite porque vai tirar o sono. Então de dia você precisa estar desperto, alegre, motivado. É o chuveiro que a gente chama contraste de chuveiro, é o 3x1. 3 minutos de chuveiro caindo no seu corpo todo, água quente. Depois você vai para água fria. 1 minuto caindo água fria. Você repete esse ciclo por 4 vezes, 4 Ok. repetições. 3 3 de quente e uma de fria. uma de fria. 3 de quente, uma de fria, 4 repetições. Ele vai aumentar as substâncias de endorfina e serotonina no seu organismo, nesse processo desse choque com a água. Quente e frio, ele promove esse remédio natural. E aí você vai estar desperta, você vai ficar bem, vai passar bem o dia. Né? Então é um tratamento caseiro que eu posso fazer também na minha casa, no meu chuveiro. Isso. E aí a gente pode partir para outro, por exemplo, para dor de cabeça, além da bolsa fria, lá na região da minha enxaqueca, da minha dor de cabeça, eu posso fazer o chamado escalda-pés ou pé dilúvio, como alguns conheciam, né? O pé dilúvio, ou seja, os pés na água quente. Né? Você ferve uma água. Aí eu trouxe até aqui um termômetro, né? Em casa, se você não tiver o termômetro, o seu termômetro é o seu cotovelo. É igual a mamãe antigamente, Fazia, né? para Testava medir, a água. testar a água para saber. Pra saber Que se a tava temperatura tem que estar do morno pro quente, não do morno pro frio. Então você colocou o cotovelo, foi suportável, tá quentinho, é uma temperatura ideal. Mas o termômetro é muito importante para você medir a temperatura da água do seu pé dilúvio, por causa de quem tem neuropatia diabética, pé diabético, tem baixa sensibilidade. Ele não vai saber se está quente ou está frio e pode queimar. Isso. Então, qual é a temperatura da minha água? 38 graus até no máximo 42 graus. É a temperatura terapêutica. Legal. Tá? Entre 38 a 42. Só a água quente para os pés numa bacia ali de molho, ela já dá o efeito terapêutico. Ok. Mas eu posso agregar, né? Então ter um efeito mais relaxante, eu posso colocar, como tinha mostrado aqui, né? Camomila, cavalinho. Então, para não fazer muita sujeira, envolve lá num TNT. Né? Você coloca ele lá Faz na água, sachê. faz um sachê. Aí você faz o chá
e aí você joga lá no seu balde, né? Para você. Tem que cobrir o tornozelo. Era isso que eu ia perguntar, né? Pode precisa ser um chegar- balde de plástico, De tem que ser de plástico, vidro, de ou de plástico, alumínio. de vidro, alumínio, não tem problema. Tá. O importante é ter uma vasilha que vai cobrir todo o pé. Todo o pé tem que estar dentro, não precisa chegar até perto do joelho. Uma vasilha que Sim. cubra todo o pé já tem o efeito. Aí você pode colocar, eu trouxe aqui, né, bolinhas de gude. Aquelas Gostoso. bolinhas que as crianças brincam. Tava curiosa pra saber, nem imaginava. Pra que ela serve? Ela serve para pôr no seu pé dilúvio, põe lá na sua bacia, Legal. água E quente. aí vai fazendo a massagem. Que aí você vai massageando a planta dos pés, que é o que suporta o nosso peso o dia todo, né? Sim. Então a gente tem muita tensão nos pés. Quando eu vou amassando as bolinhas naquela água quente, ele vai trabalhando pontos de relaxamento na planta dos meus pés. E isso vai relaxando não só o pé, ele vai relaxar o corpo todo, é o efeito dele. Então ele ativa a circulação. Então é um tratamento, né? Que eu vou ficar 15 minutos nos meus pés de molho. Quem tem problema de insônia, que não dorme bem Olha à só. noite, porque ele tira a tensão, melhora a circulação, alivia a dor de cabeça, a questão da enxaqueca. Ele aumenta o sistema imunológico também, outro tratamento para aumentar a imunidade, que é o escaldapés ou pé dilúvio, 15 minutos, pezinhos de molho na água, com chá ou sem chá, com bolinha ou sem bolinha. Ô, Zé, algumas pessoas falam também do sal, do sal grosso. Faz algum sentido? Ele Sim, realmente é bom? pode ajuda a colocar o relaxar? sal, ele ajuda a relaxar e ajuda a diminuir edema, né? Inflamação. Ele vai tirar a água que está em excesso ali no seu membro inferior, por E exemplo. para as pessoas que têm que um é processo... a botinha, por exemplo, que a gente fala, né? Botinha de camomila, é o chá de camomila com o sal grosso, que ele ajuda a diminuir o inchaço, quem tem o pé muito inchado. Isso que eu ia falar, que tem pessoas que trabalham... Muito demasiado, Isso, aí ou ele ajuda. muitas vezes trabalham em pé o dia todo, ou trabalham sentado, e aí Isso. tem a questão da má circulação, né? Justamente. Esse escaldapé ele vai pode beneficiar, ajudar. melhorar. Quem trabalha sentado, muito tempo em pé, ou seja, assim, trabalho muito exaustivo, então é algo que vai ajudar. Então esse já não é igual o do contraste, né? Esse é para fazer à noite antes de dormir. Sentadinho na cama, colocou o pé, 15 minutinhos ali nessa água quentinha, 38 a 42 graus. E aí você terminou, enxuga o pé e já vai deitar para aproveitar já o efeito que ele está causando no seu corpo. E pode fazer diariamente, ou pode Diariamente. fazer uma Isso vez na aqui semana, pode fazer duas? todo dia. Se tem Legal. condições, se você tem as condições de fazer em casa, faça, que você vai vendo o efeito dia a dia ali, a melhora no seu organismo, principalmente quem não dorme bem à noite. Ele vai ajudar a ter um sono reparador. Muito bem. Ô Zero, você teria aí mais alguma dica para nos passar? Nós estamos já chegando no final, né? Passou tão rápido. Meu Deus, hoje passou muito rápido. Foi muito boa a nossa conversa, aprendemos muito aqui. Já vou fazer um convite para você que está nos acompanhando, para você curtir, comentar, mande a sua sugestão de pauta, fala o que você achou dessa entrevista, se você já conhecia essas dicas e se você conhece alguém que está com alguma dificuldade, né? Tem depressão, ansiedade, insônia, já encaminhe para essas pessoas essa entrevista. Eu deixo com você as nossas considerações finais. Eu agradeço aqui, e só dando então a última dica, né, por causa desse período de infecções de garganta, simples também. Em casa você tem uma baciazinha com água com gelo para atingir 19 graus, quando você põe ali umas 8 pedrinhas de gelo. Sim. Aí você molha uma toalhinha de algodão nessa água com gelo. Você torce um pouquinho ali o seu paninho, né, com a sua água com gelo que você fez, e vai envolver ele direto aqui na garganta, tá? Isso é para evitar dor de garganta ou quando começou a arranhar, então já antes de você evitar tomar antibiótico lá por 7 dias que o médico vai prescrever, você pode fazer essa tentativa de diminuir esse processo infeccioso e inflamatório na sua garganta que está iniciando. Para criança, bebê, para todo, não tem problema, tá? Molhou em água fria com gelo, torceu direto na garganta. Aí por cima desse pano, por isso que eu trouxe o cachecol aqui. É um tecido quente. Aí você joga por cima daquele, envolve e dorme uma noite com ele. Se for fazer durante o dia, você fica a 3 horas com essa compressa aquecedora, que vai promover e vai diminuir processos de dores de garganta, infecção de garganta. É muito fácil. Uma assim, dica problema valiosa, de asma, de né? bronquite, crises asmáticas, serve esse daqui. E assim, o principal, gente, tome água, beba água. Se não tiver água filtrada, aí água da torneira já serve. O importante é tomar esse
esse líquido precioso aí para você ter uma boa saúde. Muito bem. Para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, pode falar suas redes sociais, falar também o endereço do Cevisa, se alguém quiser ir lá conhecer. Certo. Então, eu no meu Instagram, sempre ali eu publico alguma coisa, algum tratamento, a gente vai acompanhando. Material de geoterapia, que é uma outra área que eu trabalho também, né? Então, é parte de argila, dolomita. Então, você vai lá no Instagram, @dr.rogerio_0. Ou seja, dr.rogerio0. Você vai encontrar ali, acho que é poucos zeros que temos aqui no Brasil, né? Meu sobrenome é Zero mesmo. E o Cevisa, ele fica em Engenheiro Coelho, aqui próximo aqui de Conchal, ali, Paulínia, naquela região ali. Tem Engenheiro Coelho, uma cidade pequena, que tem ali o UNASP também, né? A Faculdade Adventista ali, o UNASP, e próximo ao UNASP, na Estrada Municipal Pastor Walter Boger, KM 1,5, você tem o Cevisa, né? Que é um spa aí que vem pessoas do mundo todo, vem ali para se tratar, tem programas de 7 dias, 14 dias, 21 dias, e são 5 programas, né? Relax, Detox, aqueles que querem perder peso, Fitness, programa Reabilitação, que aí vai fazer a fisioterapia conosco também. Então, assim, é um programa que vale a pena, né? Até eu trouxe aqui de presente para nossa entrevistadora aqui do obrigado. podcast aqui do Saema. Eu tava curiosa, eu achei que você tinha trazido água quente aqui. Que legal. E com a dica, com né? Com a dica aí dos 8 princípios de saúde, que tem aí, uma hora a gente pode voltar aqui e falar dos 8 princípios de saúde. Com certeza. Que é água, exercício físico, ar puro. Então tem várias coisas importantes aí para a pessoa ter uma vida melhor também. Muito bem. Zero, muito obrigado pela sua participação, por você ter vindo lá de Engenheiro para dar essa entrevista para nós. Tenho certeza que foi de grande valia e muitas pessoas vão ser beneficiadas, né, com essas dicas. E para você que nos acompanhou, muito obrigado. Eu espero vocês na nossa próxima entrevista. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.